Fala, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, toda semana eu falo isso e não canso de repetir. A sexta-feira, ela nunca decepciona. É sempre um dia de fortes emoções e a gente começou o vídeo de ontem falando sobre a questão da compra do arroz, do leilão, que tinha algumas coisas muito esquisitas. Falamos do presidente da Conab. E aí, ao longo do dia de ontem, e acho que é um dos principais assuntos do dia, eis que a situação se transforma num escândalo que já tem gente falando em CPI, já tem gente chamando de Arrozgate. Eu sei que a história, quanto mais você cava, mais estranha fica, e obviamente a gente já vai começar o vídeo falando sobre isso. Aí depois, na sequência, se a coisa do arroz não tá boa pro Lula, a economia tá pior ainda. Aquela foto lá de chorando é sensacional. O editorial do Estadão hoje acho que resume muito bem. Deixa eu até colocar no título. Todos contra o governo. Lula conseguiu uma façanha inédita. Conseguiu colocar todo mundo contra ele no que diz respeito aos setores econômicos e até dentro da classe política. Vocês vão entender. Haddad aí resolveu fazer uma reunião, deu tudo errado. Colocou mais um MP que passou por cima de tudo. Não tá conseguindo negociar com os servidores. A esquerda tá numa gritaria só na internet. Também vamos falar sobre isso. Aí depois vamos falar sobre fake news, que o que chama mais atenção é o tratamento da imprensa em expor as fake news da esquerda. O consórcio está endireitando? Não sei. Aí depois a gente fala de judiciário. O quarto e o quinto tema, o quinto e o sexto tema não sei se vai dar pra comentar, mas quero falar algumas coisas ligadas ao 8 de janeiro, anistia, algumas coisas estão avançando na Câmara. Coisa boa, isso é boa, bacana. E porque o Brasil segue dando errado. Esse eu acho que vai ser impossível comentar hoje. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já começar aqui o nosso vídeo com o nosso glorioso ex-irmão de batalha, Fernando Moura, mais conhecido também como Nando Moura, o maior canal conservador do Brasil, como ele mesmo, né, se autodenomina. Um perfil chamado Menticacto, colocou ali, ó. Sempre que estoura um escândalo do PT, eu passo no melhor canal de direita conservador do YouTube para me informar melhor sobre o assunto. O que é que Nando Moura tá comentando? No caso do Castanhário com Bruno Sutter, fofoca de youtuber. Esse é o maior canal. O que foi um dia Nando Moura, né? E eu, se não entender porque eu quis trazer isso. O Chive fala, ó, na época do Bolsonaro, só batia no Bolsonaro. Agora com Lula, bate no Bolsonaro, faz fofoca e lambe botas do MBL. Imagine se esse caso, que a gente vai comentar agora, estivesse ocorrendo no governo Bolsonaro. A Globo está calada sobre isso. Não teve urgente, não teve break news, não teve sirene rodando. Tá todo mundo desaparecido. Todos os aliados do petismo. Eu adorei essa manchete da Folha. A Folha tá cada vez mais honesta em suas manchetes, inclusive em expor as mentiras da esquerda. A gente vai falar sobre isso já já. Leilão de arroz do governo foi vencido por loja de queijos e empresário que já confessou propina. Não, tem cheiro de PT, esse cheiro tem cheiro de PT. Conab diz que companhias precisam garantir a entrega do produto. Pregão virou alvo da oposição e do agronegócio. Quem já comentou ontem muita coisa, recomendo que dê uma olhada. Até porque o agronegócio falou que não havia necessidade de importar. Das 4 empresas que venceram o leilão de arroz, a maior compradora é dona de um estabelecimento em Macapá, né, capital de Amapá, que tem como atividade principal a venda de leite e laticínios. Qual a relação disso com arroz? Não sei. Mas pra quê? Por que tem que ter? Porque é comida? Ambos são comida? Então o cara que vende comida vende qualquer tipo de comida. Outra é de um empresário de Brasília que disse à justiça ter pago propina para conseguir um contrato com a Secretaria de Transportes do Distrito Federal. Mas vamos focar no vendedor de queijo. O maior remate do leilão foi a empresa de nome Wesley A. de Souza, que adquiriu 147,3 mil toneladas de arroz, tem como um único sócio uma pessoa com esse nome e capital social de 5 milhões de reais. Esse capital inicial aí... capital inicial não. Esse capital social já é engraçado. Tem umas coisas engraçadas pra gente falar sobre ele. Seu nome fantasia é Queijo Minas.
E o endereço registrado na Receita Federal fica no centro de Macapá, capital do Amapá, segundo imagens do Google. No local funciona o estabelecimento com esse mesmo nome. Aí, sobre o capital social da empresa, olha o horário desse post. A gente vai voltar a falar sobre isso lá na frente para destacar uma coisa sobre as redes sociais, importância das redes sociais. Às 2h37 da tarde, o João, várias pessoas postaram isso. Peguei aqui só o João, só para vocês verem. O horário já servia para o que eu queria falar. Conforme o previsto e de acordo com as informações da Junta Comercial do Amapá, o capital social da grande vencedora do leilão de arroz foi realmente alterado dia 29 de maio de 2024, apenas 7 dias antes do leilão, passando de R$80 mil para 5 milhões. A empresa saiu de 80 para 5 milhões em 7 dias antes do leilão. Como não houve a entrada de novos sócios, o aumento do capital foi realizado com recursos próprios do único sócio, o senhor Wesley A. de Souza. Palmas para ele. Palmas. Nota fiscal aqui no final. Último arquivamento, 29 de maio. Alteração de capital social. A gente vai chegar lá com mais informações. 4h13 da tarde, um perfil chamado De Lance publica ali, site gov.br. De acordo com a Receita Federal, Siscomex, a empresa, nossa empresa de queijos, teve habilitação de importação /radar deferida apenas dia 31 de maio de 2024 e limitado até $50 mil, que equivale a 0,036% do contrato de 736 milhões pela cotação de hoje. Ali, ó. Data da situação 31 de maio de 2024. Submodalidade limitada até $50 mil. Quer saber como é que esse vendedor de queijo vai vender arroz? Aí, turma do Estadão fez uma matéria sobre o caso. Longa matéria, escrita por 3 mãos. O André Chalders, Mariana Carneiro e o Daniel Wetterman. E aí, o jornalista do Estadão, André Chalders, escreveu uma thread. A thread começa aqui. Você pode ver ali, ó, a foto da Queijo Minas. Atenção! Empresa que venceu o lote de 732 milhões no leilão do arroz já fraudou licitação na Prefeitura de Macapá. Informação nova. Não está na matéria da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo fala da propina da outra empresa. Quero focar na do queijo. A empresa do queijo já fraudou licitação. Tô gostando. Laudos da Polícia Federal e do Tribunal de Contas do Estado do Amapá constataram preços inflados. A investigação foi arquivada no Supremo em 2018. É a cara do Brasil. Mas vamos lá. Aqui, a reportagem na íntegra para assinantes do Estadão, em conjunto com os craques Daniel Wetterman e Mariana Carneiro. O leilão de arroz foi arrematado por mercearia de bairro, fabricante de sorvetes e locadora de carros. Sensacional! Sensacional! Eu adoro o Brasil! Vamos lá. Olha o horário da thread. O horário da postagem que ele fez. Inclusive, olha o horário da matéria do Estadão, ó. 6h39 da noite. A gente comentou aqui a postagem, ó, 4h13 da tarde, 2h37 da tarde. Ou seja, tanto esse tweet do João como esse tweet do De Lance, ambos foram anteriores. Tanto a thread do André Chalders, como também foram anteriores à matéria do Estadão. E por que eu quis mostrar isso? A empresa se chama Wesley A. de Souza Limitada. Quando ela foi criada em setembro de 2006, tinha apenas R$80 mil de capital social. Essa primeira imagem aqui. É quanto o dono, Wesley Alves de Souza, declarou ter investido. No mesmo dia do anúncio do leilão pelo governo, o capital subiu para 5 milhões. E aí é a foto, a nota fiscal, que o pessoal compartilhou na internet. Eu quis mostrar isso daqui e quero destacar porque o consórcio, na maior parte do tempo, a opinião dos grandes veículos, né, dos donos, é que as redes sociais têm que ser censuradas. Porque é um antro de mentira e desinformação.
Só que a informação que saiu no Estadão, 4 horas antes, já estava rodando nas redes sociais. 4 horas antes, já estava rodando nas redes sociais. Será que se não tivesse rodando nas redes sociais, teria virado matéria no Estadão? Às vezes, a turma ia ficar quieta, ia meio que abafar o assunto. Talvez foi a denúncia da rede social que levou a turma do Estadão a se sentir empolgada para fazer uma nota. Vou até pular aqui, ó. A mesma denúncia que foi feita às 4 da tarde. Outra evidência que essa empresa nunca lidou com isso, ela se habilitou para operação de importação só 2 dias depois do anúncio do leilão. Informação que já estava nas redes sociais há um tempo antes. Então, quando querem censurar as redes sociais, é para esse tipo de informação ficar restrita, no máximo, à boa vontade de algum jornal. Mas vamos voltar. Ó. Outra coisa que chama atenção. Em 2022... a empresa foi alvo de uma ação de execução fiscal pela Fazenda Estadual, alegando falta de pagamento de ICMS. O processo acabou suspenso, mas na época, os advogados da empresa disseram que ela não poderia pagar R$26 mil em custas. Ora, se a empresa não pode pagar R$26 mil em custas, como ela vai poder pagar os 36 milhões só da caução do contrato? Mas ok. Procurado, o advogado da empresa diz que ela vai sim conseguir honrar o que diz o edital do leilão. Tá bom. E aí, o que ele falou lá no início sobre a fraude de licitação, que a empresa do Weasley aí, né, esteve envolvida, o caso foi arquivado. Sobre a fraude de licitação, o caso chegou ao Supremo no inquérito 3950 por suspeita de envolvimento do então prefeito de Macapá, Roberto Góes. Qual é o sobrenome do ministro Lula? Né? Indicado pelo Alcolumbre, que ocupa um dos 3 ministérios do União Brasil e que não é filiado no União Brasil. Qual o nome? Qual o sobrenome dele? Ele foi governador, né? Só questionando. Só estou questionando. Eu não sei. Estou tentando lembrar. Eu só lembro do Juscelino, que esse não tem como esquecer, que é do União Brasil. E quem mais? Eu já esqueci o outro. Eu só lembro do Juscelino. Só lembro do Juscelino. Não sei quem são os outros. Não sei quem são. A licitação era para a compra de utensílios de cozinha para escolas. Em 2010. Hoje, Góes é deputado estadual na Amapá pelo União Brasil. Atuando para apurar a prática de crimes licitatórios e desvio de verbas públicas pelo deputado federal Roberto Góes, né? Tá ali, ó. Sobrepreço, ali embaixo. Sobrepreço na aquisição de utensílios de cozinha no pregão presencial, vencido pela Weasley A. de Souza MR, distribuidora Premium. A apuração começou com o Tribunal de Contas do Amapá, que constatou um sobrepreço de mais de R$100 mil. O Tribunal de Contas foi lá, rapaz, R$100 mil sobrepreço? Eita! Aí depois, o Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal reexaminou o caso, para ver se o TCE não comeu mosca. E aí, segundo o INC, o sobrepreço não foi de 100, mas R$170 mil. O inquérito foi arquivado em 2018 no Supremo a pedido de Raquel Dodge, mas apenas porque não ficou provada a participação de Góes, aspas, para o que está no inquérito. Apesar de comprovada a materialidade, o sobrepreço, o inquérito policial não reuniu provas da participação do congressista nos ilícitos, mas achou lá a materialidade do sobrepreço, né? Ai. E aí, citando o filósofo político, que no Brasil você pode colocar o cara quase como filósofo político. Acertou muito. Acertou demais. Nossa, mais do que qualquer analista de esquerda e jornalista do consórcio. Estou falando do Cazuza. Eu vejo o futuro repetir o passado. Aquela casa de câmbio. E ali o que de Minas, né?
Qualquer semelhança é mera coincidência. Eu gostei desses carrinhos vermelhos assim na frente, né? Um negócio assim, né? Uma fachada muito profissional. Mas enfim, sei que a oposição já pediu TCU, anulação do leilão. Já tem gente aí falando de CPI. Tem gente chamando de Arrosgate. Eu sei que essa história com certeza vai ganhar algum próximo capítulo. Vai ganhar algum próximo, porque tá tudo muito engraçado essa questão aí da compra do arroz. Vamos ver, né? Pra que lado vai? Vamos ver. Os petistas estão calados, né? O petista tá... Eu não vi nenhum petista na rede social defendendo, passando pano. Bora ver, né? Como é que vai ser os próximos dias. Mas continuando, os problemas do Lula não estão, né, resumidos àquilo ali. O Haddad tava passeando, foi lá ver o Papa, voltou pro Brasil e aí foi prestar contas com quem manda no governo, os bancos. E aí o Haddad ficou triste porque as pessoas interpretaram o que ele falou. E segundo o Haddad, interpretaram errado. Ou seja, não é pra interpretar o Haddad. Não sei então pra que você vai com ele, mas tudo bem. E aí a turma interpretou o Haddad, achou que ele falou uma coisa, o Haddad disse que não falou. E aí a notícia começou a rodar e cresceu. E o Estadão já coloca ali uma vez a consequência do vazamento da interpretação dos empresários que estavam com o Haddad, os banqueiros, como o vazamento de informação de uma reunião entre Haddad e bancos derrubou a bolsa. O ministro se encontrou nessa sexta com representantes do mercado financeiro, rumores de que mexeria nas regras do arcabouço fiscal divulgados após o encontro fizeram indicadores piorar. O vazamento de informações de uma reunião fechada entre o Haddad e representantes de bancos e instituições financeiras nessa sexta em São Paulo gerou ruído no mercado e piorou indicadores como bolsa e juros. Engraçado, né? Reunião fechada com os bancos. E pro pobre só imposto. No encontro, Haddad afirmou que é um conjunto de alternativas a serem levadas ao Lula. No caso do crescimento das despesas obrigatórias do governo, consumiu espaço para as despesas discricionárias, as não obrigatórias, como recursos para custeio e investimentos dentro da regra fiscal. O Haddad também não se comprometeu de forma explícita a respeitar o crescimento máximo de despesa, mas não disse que alteraria o arcabouço fiscal, um dos temores do mercado. Só que, como o Haddad não se comprometeu, aí o cara foi... rapaz, a gente já viu esse filme, né? Que foi a questão lá do déficit zero. O Haddad falou lá, não, eu falei, pra que déficit? Se não é déficit zero, aí é balela. E daí, se não for zero? Em outubro do ano passado, aí começou o caos econômico. A turma não tá botando fé na Haddad, né? Já foi... É por isso que a turma entendeu que o arcabouço acabou, não tem arcabouço fiscal no país. Tem o Lula. A reunião incluiu o presidente do Santander Brasil, Mário Leão, além de outros representantes do banco e cerca de outras 15 pessoas. Na agenda pública do Haddad constam os nomes de representantes das gestoras do Itaú, do Bradesco, casos como SPX, Absolute, Apex, Verde, Biúna, RPS, entre outras. A vez do Stuberger, né? Vê muita campanha pró-Lula contra Bolsonaro, prometeu que o investidor internacional ia voltar. E esse dia tava reclamando, né, do governo. Que foi enganado. Foi enganado em maio, ele e Armínio Fraga. Mas agora já tá lá em reunião com o Haddad. Eu adoro o mercado. E por isso que dizem, né? A elite liberal paulista, desde o Império, comandando e brincando, né, com a política econômica brasileira. Uma informação divulgada após a reunião, que segundo o ministro foi uma interpretação indevida de sua fala, foi de que os limites do arcabouço fiscal podem ser mudados. E aí o Haddad disse, não me interprete. Após um alívio na Ibovespa na quinta, quando subiu 1,23, o índice voltou a terreno negativo nessa sexta, fechando com a queda de 1,73. As mínimas da sessão foram acentuadas com os ruídos sobre a situação fiscal. Os juros futuros fecharam em forte alta, disparando mais de 0,4 ponto percentual, e o dólar encerrou a sessão em alta de 1,41, cotada a 5,32, voltando aos maiores níveis de fechamento desde 5 de janeiro de 2023. Que tristeza. Aí, peraí que eu queria botar isso aqui na sequência, né? Olha aí, olha o Brasil, olha aí o Brasil, como é que tava, que é os juros futuros, né? Subindo um pouquinho. Parabéns, Haddad. Parabéns, mano. Você
Tá pocando aí a economia do Brasil. Mas vamos voltar. Aí a Thais Herédia, lá na lista Economia da CNN, fez uma análise. Haddad perdeu o controle da agenda econômica. Eu acho que ela foi até bem branda no comentário. Haddad voltou da Itália, abençoado pelo Papa, mas sem escapar da penitência de enfrentar a incerteza sobre a sua gestão e a percepção de que ele não controla mais a agenda econômica. Há quem indague se ele alguma vez teve autonomia para decidir. Ao chegar no Vaticano, o Haddad precisou defender a sua nova medida tributária. Ele insiste que ela só afeta quem quer se beneficiar indevidamente de benefícios públicos. A gente vai falar dessa MP. O pecado de Haddad foi ser transparente sobre as fragilidades do arcabouço fiscal com um grupo sênior de executivos financeiros com quem se encontrou em São Paulo. O ministro disse o óbvio, que o governo vai contingenciar despesas se os gastos subirem muito. Mas a mensagem percebida foi de que está tudo na mão política de Lula, mesmo que Haddad não concorde. O ruído virou boato e provocou forte reação dos mercados, com dólar e juros disparando. Aí, no meio de tudo isso, alta de gastos e juro levam o déficit nominal do Brasil ao maior patamar desde 2021. Isso ontem de manhã cedo, 4 da manhã, antes dessa reunião do Haddad. Os custos são amplificados pelas incertezas que cercam a trajetória fiscal do país. Falei para vocês, acho que 2 vezes essa semana, a única forma da credibilidade do Brasil ser recuperada é devolvendo a elegibilidade de Bolsonaro. Não tem outro caminho. Não tem. Porque é a única certeza que o Brasil muda. Por mais que possam ter certeza que em 2026, Lula não vai se reeleger, etc, tudo mais, ainda ficar naquela, não, amor, mas quem que vai vir? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo outro? Se tornar Bolsonaro elegível amanhã, é óbvio, né? Agora vai, tornar o cara elegível porque ele volta em 2026. Já vão precificar o Brasil, com o Bolsonaro de volta. Acabou. O petista pode reclamar, pode chorar. É a única forma de devolver a credibilidade do Brasil. Devia estar no discurso da classe política. A única forma é devolver a elegibilidade de Bolsonaro. O mercado ia reagir. Estão preocupados. Aí, antes da confusão do Haddad, você ainda tinha, aposta de investidor estrangeiro contra o real bate recorde. Aí depois, quando o Haddad falou, o dólar foi lá para cima. A arrecadação acelera em maio, mas déficit das contas públicas também volta a subir. O Haddad quebrou o Brasil, né? E aí, enquanto o Haddad se encontrava com a elite liberal brasileira, membros também da nossa elite econômica se encontravam no maravilhoso evento do Grupo Esfera, aquele grupo sensacional que só leva os melhores dos melhores dos melhores. Esse aqui foi fubenga, né? Esse aqui foi meia boca, no Guarujá. O Grupo Esfera já foi melhor, né? Os seus jantares internacionais. Isso daí, no Guarujá. Deve ser só a Série B, Série C. Só gente que tem milhão na conta. Não devia ter ninguém com bilhão. Só pobre aí. Quem deve ter, sei lá, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões. Coisa de pobre. Só pobre. Mas enfim. Relação de empresariado com Haddad esgarçou, dizem empresários. Segundo eles, a gota d'água para desgastar a relação foi a medida provisória dos 27 que restringe a compensação tributária do PIS e COFINS para abatimento de outros impostos. É questão da folha, né? A desoneração da folha, o Haddad quer resolver através dessa medida provisória. Esgarçou igual cadastro velho de tênis. Avaliaram 8 empresários da indústria, olha os setores, indústria, comércio, sistema financeiro, setor de mineração, construção civil, em uma roda de conversa no Fórum Esfera no Guarujá nesta sexta. Isso ontem, 4 da tarde. Olha como os eventos estão se encontrando. E aí, aqui temos um desfecho. Todos contra o governo. Ao limitar o uso de crédito do PIS e COFINS, essa MP, que eles estão reclamando, pelas empresas, para compensar a renúncia tributária da desoneração, o governo adota a estratégia perigosa de tentar jogar setores uns contra os outros. O governo apresentou sua proposta para compensar a renúncia associada à desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia e os municípios. Como era de imaginar,
O executivo pretende ampliar as receitas da União, ou seja, mais imposto, sem reconhecer que a medida representa, na prática, um aumento disfarçado de impostos. O Haddad acha que engana os espertos, né? Tem um amigo meu que adora falar isso. O mal de algumas pessoas é achar que só a mãe deles teve filho esperto. Né? O mal do malandro é achar que só a mãe dele teve filho malandro. E lá foi o Haddad e o Lula, né? E a turma tá percebendo. A estratégia do governo parece evidente. Como seus argumentos contra a desoneração não foram suficientes para convencer o legislativo sobre o mérito da discussão, o negócio é jogar os setores um contra os outros. Poderia dar certo, mas aparentemente não deu. Já falamos de empresários, vários setores. Aí o Estadão agora traz mais uma informação. Nada menos do que 27 frentes parlamentares, basicamente todo o Congresso, já se uniu para pedir ao presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco, que devolva a medida provisória sem nem analisá-la. Devolva! Mas Pachecão, lacaio do Lula, dificilmente vai fazer isso, né? Se fizer, porque realmente a água bateu no pescoço, né? Se fosse na canela, tava bom. O mais afetado pela medida provisória será o agronegócio, mas há muitos outros segmentos preocupados com as consequências da proposta, que a gente viu na matéria anterior. Mineração, indústria, comércio, até o setor final, tá todo mundo preocupado. Os exportadores, por exemplo, são isentos da cobrança de PIS e COFINS, mas recebem créditos gerados por as contribuições ao longo da cadeia e não mais poderão utilizá-los. Do imbróglio, conclui-se que o governo vai esgotar todas as possibilidades de aumentar a arrecadação antes de pensar em cortar despesas, se é que um dia vai cortar alguma despesa. Não se fala em corte de gasto ou redução de despesas estruturais. E quem ousa sugerir medidas nesse sentido é imediatamente desautorizado. Tomado pelo otimismo do ano passado, quando conseguiu aprovar todo o pacote de medidas para recuperar receitas, nome bonito, mas para lascar imposto no povo. O executivo talvez acredite que essa tática não tenha limites. O problema é que a maior parte do setor produtivo discorda veementemente dessa avaliação. E até mesmo a indústria, que até então podia ser considerada uma aliada do governo, que foi muito beneficiada, ainda tinha o Josué Gomes, nosso guerreiro do povo brasileiro, sobrinho de consideração do Lula, né? Comandando a Fiesp, mas já tá dando aquela desembarcada, né? Até a indústria ficou do lado do agronegócio. Eis o mérito do governo: unir os desunidos contra si mesmo. Isso aqui? A situação do Lula tá boa, né? Tá boa demais. A gente não tem como levar, bicho. Pro Lula levar em 2026, só aquela união nacional, né? Lula, Globo e eles. Eles lá, né? Não precisa falar mais nada. Aí, se fosse pouco, quem tá falando, Lula batendo cabeça todos os lados. A crise tomou conta de todo o governo. Não precisa aumentar pra deixar você empolgado que o governo tá em maus lençóis. Não, é só olhar as notícias da imprensa, da grande mídia. Funcionários do IBGE aprovam indicativo de greve para 1º de julho. Greve de professor, greve de setor ambiental, greve no setor financeiro, o Banco Central estava em greve também. Polícia Federal ameaçando greve. Polícia Rodoviária Federal insatisfeita, a gente comentou semana passada. O funcionalismo público está se revoltando contra o governo, que é uma das bases de sustentação do PT. Segundo o sindicato, a contraproposta do governo ignora toda a discussão construída ao longo dos últimos 10 anos. A ACBGE, a associação, ainda afirmou que em reunião com o Ministério do Planejamento e Orçamento, que o IBGE é vinculado, e com as secretarias de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de Carreiras, a expectativa de que a classe seria beneficiada era promissora. E foram enganados. Governo indica fim de negociações com servidores ambientais às vésperas de greve e seca. Oportunidade para a direita, assim como na questão da educação, entrar em campo para tentar resolver, hein? Tomar da esquerda.
o que é da direita. A preocupação com o Brasil. Aí, vejam alguns choros vindo da esquerda. Esse cara... Enfim, pelo tweet dele você vai ver que claramente bolsonarista ele não é. Lula decidiu fazer igualzinho o Fernando Henrique Cardoso e cagar para a greve dos professores e para os professores. Assim, a esquerda parou de defender professor em greve e passou a defender o governo nessa situação. Aconteceu o quê? Chegou um bolsomínio e foi defender os professores. Bandeirinha vermelha. E assim o lulismo entrega mais uma pauta da esquerda para a direita. Antes, era a gente contra o Supremo. Vocês lembram? Era a gente da esquerda. Chamando de golpista, né? Agora é herói da democracia lulista. Não só contra o Supremo, né? Era a esquerda contra a Globo, contra as privatizações, contra os golpistas. Hoje, tudo pode. União com os golpistas, né? Olha o Alckmin, é vice. Simone Tebet é ministra. E a Tsuki falou o seguinte, né? A esquerda talvez nunca entenderá que a direita não é contra os professores, não é contra a educação. É apenas ter o direito de expor suas ideias em escolas e universidades. Tratamento igual. E ela diz, né? A decepção começa a escalar para além do ensino. Outras pautas, né? Que a esquerda um dia já foi contra e agora virou, né? Não fala mais nada. Aí eu fui dar uma olhada nos mais tweets que esse rapaz andou fazendo. O trabalho do lulismo, e aqui ele coloca uma tese que foi apresentada no livro, quer dizer, o livro do Mário Garneiro, né? O Jogo Duro, Jogo do Poder. Ela meio que ajuda a referendar. E é uma coisa que se falava na esquerda, que Golbery, que era um cara da inteligência da época dos militares, basicamente ele fundou o PT para impedir que o Brizola alcançasse voos maiores, né? Aí diz, desde que Golbery o mandou para impedir a esquerda nacionalista, o Brizola, transformar a esquerda nos tucanos liberais mansos, anti-pobre e pró-rentismo. E ele diz, que a gente dizia ser fascista. A gente dizia, cara, se hoje o PT é igualzinho a turma que ele atacava. Olha o Haddad aí com os banqueiros. O PT é tão bem feito que até teto de gastos a esquerda defende. Você pode ser a favor. O ponto não é esse. O ponto é mostrar aqui, a traição do PT perante a esquerda. Você só encontra, tipo... Até o Felipe Neto, gente, esses dias tava reclamando. Só tem Thiago dos Reis, Lázaro Rosa, Brasil 247. Só essas páginas malucas apoiando o Lula. Só aquele cara assim, Gadolândia da Gadolândia do PT. Aí a Tsuki já encontrou outro. Eu sou bloqueado por esse cara, não sei porquê, nunca falei dele. Ela coloca assim, eu sei o que estava em jogo na época, né? Destacando. Você vê que por mais que o cara vê o buraco que Lula enfiou o Brasil, não sei porque eu tô tossindo hoje, bebo pouca água. Por mais que ele veja o buraco que Lula enfiou o Brasil, ainda mete aquela, não, mas pra mim tiramos Bolsonaro. Parabéns Lula e Haddad pela brilhante ideia de minar o poder de compra da população e jogar a popularidade de vocês no lixo. As jogadas mais idiotas que eu vi dentro do espectro político até hoje. E pesquisando sobre, eu fui ficando com mais raiva. Não só pela a forma como foi feita, mas as justificativas e a forma como sinalizaram isso. Eu votei em vocês. Fiz campanha e não me arrependo porque sei o que estava em jogo na época. Bolsonaro, né? Não. Porém, o meu voto vocês nunca têm mais. Tudo isso para gerar arrecadação pífia da forma mais torpe e contra a população, em detrimento, né, para beneficiar lobistas e conglomerados gigantescos que compram as mesmas peças de fora para vender mais caro para a gente. Taxar grandes fortunas? Nada. Que se lasque o pobre e o mínimo de lazer deles. Teve uma pessoa aí que queria me convencer a todo custo, né? Que a cagada que ela fez estava certa. E aí eu peguei, por exemplo, para mostrar
O que foi que eu fiz? Fui num site desse, botei SSD. O que é SSD? É a memória do computador pra você armazenar arquivo. É tipo um pendrive. É o pendrive do seu computador. Vou botar aqui pra linguagem de quem não entende as peças que tem dele. É o HD. É o pendrive. Você guarda lá seus arquivozinhos. Mas é o principal. Você instala o sistema operacional. Aí eu mostrei a pessoa. Custando 40 e poucos dólares. Na conversão, dava em torno de R$ 250. Aí eu pesquisei a mesma peça no Brasil. 520. Aí eu falei, ó. Você tá tirando o computador de um pobre, que hoje é ferramenta de trabalho. Uma coisa que não se fabrica no Brasil. O Brasil não é produtor. O Brasil não tem essa tecnologia. Sabe? E aí eu fui bem duro na outra resposta, né? Porque eu chamei o cara de playboy, o cara achou que ele não era playboy. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, meu Deus, o Camão no Brasil tem um site de 5 dígitos e não é playboy. É um descolamento da realidade sem igual. Ele falou, então você também é playboy. E eu falei, eu sou playboy, eu sei disso. Tem um carro? Pô, posso comer o que eu quero? E em casa, né? Eu não fico indo pra restaurante. Que coisa, né? Não tô com conta no vermelho, não tô com nada. Playboy. Comparado com a situação do Brasil, playboy. Aqui na Austrália eu sou um pé rapado. Comparado no Brasil, sou playboy. É um descolamento da realidade. O que Lula tá fazendo aí, o impacto que isso vai ter, gente, é muita gente. Eu tem umas coisas que eu acompanho, que eu gosto de tecnologia, umas coisas assim. Tem um canal meu domingo que eu vejo alguma coisa, às vezes eu tô com a... Eu não quero comprar nada, né? Mas você quer tá por dentro, você guarda coisa, você... o cara fez aqui um teste de benchmark, vou ver. O cara fez um vídeo pra falar dessa questão de taxação. É um canal zero política. É só de computador. Quase 400 mil views. Povo revoltado. Revoltado. Tu acha que pra um cara, esse cara ele é dublador, é ator. Os caras tão malucos o que o Lula tá fazendo. O pessoal tá achando que é a blusinha. É a blusinha. Não, isso daqui você tá encarecendo a produtividade. Você está encarecendo a aquisição de ferramentas de trabalho. É isso que está acontecendo. E o pessoal não consegue compreender. Vai tomar um olé. Nossa. Aquele pobre tá pensando, vou comprar uma coisinha de computador. Meu computador. Não, não vai. Não vai ter. Não vai ter. Porque a turma do Lula não deixa. Ficou 2 vezes mais caro. Aí, essa thread que ele fez, 3 tweets, repercutiu bastante. E ele foi bem criticado pela esquerda nos comentários, né? A Gadolândia do PT. Aí ele voltou para se explicar, após ser atacado pelo PT. Não é porque votei que tenho que aceitar toda e qualquer coisa calado, não. Remessa conforme surgiu com Haddad. Porque o pessoal mostrou, isso aqui foi medida de Bolsonaro, foi aquilo. Ele falou, irmão, foi o Haddad. Vocês estão loucos, é? E houve acordo entre os partidos para seguir com o resto. Sei como funciona legislativo, judiciário, executivo e refleti muito antes de postar isso aqui. Os petistas queriam falar que era Bolsonaro taxou você. Não colou. Tem que cobrar político sim, independente do partido. São funcionários públicos e são pagos com o nosso dinheiro. Eu não tenho político de estimação. Como falei, votei e fiz campanha. Era, sem dúvidas, a melhor opção e a coisa certa a fazer. Mas eu não sou palhaço. Ah, mas você tá dando força para a extrema-direita. Não. Eu estou exercendo o meu dever de cobrar as pessoas que votei sobre algo que eu não concordo. Manter os meus ideais, sigo sendo um progressista de esquerda. Mas consciente do meu direito como cidadão de cobrar quem precisa ser cobrado. O clima pulou, tá horrível. Só tem a Globo e a galera lá. Aquela galera lá que vocês sabem. Só. Cesta básica tem aumento em 11 capitais em maio. Diz Diese. Da Pause. Esqueci de colocar um negócio aqui. Que a Bárbara postou ontem. Aí, cesta básica subindo, né? CNN chamou ali a gloriosa Carolina Botelho na lista, né? Em entrevista à CNN neste domingo, cientista política do USP, Carolina Botelho, avaliou a relação do judiciário com o governo Lula. Aí você vai entender porque eu coloquei aqui ligado à questão da cesta básica, né? A Bárbara colocou conversinha de supermercado, onde todo mundo comenta que tá tudo caro, coisa de débil mental.
temos que confiar na análise do IBGE, né? Os grandes analistas que a CNN leva para falar de judiciário, relação do Lula com o judiciário. Essa daqui, ó. Olha, vocês estão sentindo o peso da comida no bolso? Vocês estão sentindo? A Silva fala, ó, vai em qualquer supermercado que tu entende porque a popularidade do Lula não sobe. Aí a Carolina Botelho, eu prefiro ver as análises do IBGE, do Marcinho Pokémon, o mago dos números. Aí a Silva volta com toda a educação. Conversa com quem tá gastando o dobro para comer. Explica para nós que é mentira as nossas contas subindo. Aí a analista super inteligente da CNN fala o seguinte: não se faz análise crítica com conversinha. Olha se os dados oficiais, isso é o correto. Conversinha é para débil mental que acredita em gente formada na Unisap. A arrogância da esquerda os destrói. Não precisa fazer nada, gente. Vai cair de podre. Vão cair de podres, sozinho. A pessoa tentando avisar, falar do problema. Ó, a comida tá caro, bicho. A popularidade do Lula não vai subir. E a pessoa quer que o pobre que tá se lascando, né, ignore o que ele tá vendo. Ignore o que você tá vendo e confia em mim. Eu que sei das coisas. Boa sorte. Boa sorte. Olha a preocupação. Tem como dar certo? Vocês acham que o Lula tem como dar certo? Combate às mudanças climáticas precisa de financiamento para recuperar tragédias. E meio tudo que está acontecendo, Haddad ainda achou uma oportunidade de defender a agenda verde. De tudo que está acontecendo, a preocupação do Haddad é avançar com a agenda SG. Vai fracassar, não tem o que fazer. O governo está fadado ao fracasso. E para mostrar um pouquinho mais como o clima no Brasil tá mudado nesses últimos tempos, CNN. Governo, né, PEC dificulta acesso da população às praias. Ministério ainda diz que a proposta ameaça ecossistema. A PEC de privatização. Balela. O Flávio Bolsonaro foi Carlos, né? O Flávio meteu logo ali. Mentira. Mentira. Lamento que a CNN continue insistindo em dar palco à narrativa mentirosa do governo Lula. Vai ver quem comanda a CNN que você entende. Porque a CNN segue, né? Apoiando o Lula. Mas enquanto a CNN mente, o Poder 360, conhecendo o petista, desenhou a explicação e explicou o desenho. Que é para ver se o petista entende. Entenda porque é errado dizer que as praias serão privatizadas. Entendeu? Desenhando ponto por ponto. É surreal o quanto estão distorcendo essa PEC. E as pessoas que estão propagando fake news, distorcendo o que foi proposto, são as pessoas que defendem censura às redes sociais. Eu nem vou ler esse pedaço. Eu estou interessado só nas mentiras. Aí vem, ó. Folha de São Paulo e a Globo. Matérias que eu jamais esperava ver na imprensa. Nem no meu dia de maior sonho utópico eu achava que um dia eu veria coisas assim no consórcio. PEC das praias não autoriza a privatização da costa. Lei federal assegura acesso público à orla. A Folha desmente a CNN. Marina Silva propôs ideia semelhante à da PEC das praias em seu programa de governo nas eleições de 2014. O plano previa, inclusive, o envio de uma proposta de emenda constitucional ao Congresso. O ministro do Meio Ambiente afirma que o projeto tratava apenas de isenção tributária. Tá bom, Marina. Deputado Orlando Silva, do PCdoB. Ele defende a PEC das praias. Não há risco de privatização. A bancada do PCdoB votou a favor do projeto na Câmara em 2022 e segue apoiando. PEC das praias foi aprovada na Câmara com votos da direita e deputados do PCdoB, do PT e do PSB. Veja. Aí tu sabe o que é de doer? Que é de doer, mas de doer. É isso daqui, ó. Eita cara de pau, velho. Eu não sei como é que tá no PT. Ela tá no PCdoB. Saia do PCdoB e vá pro PT.
É o lugar que você tem que estar, com o lugar dos caras de pau. A Jandira Fegali tomou uma checada. A praia é nossa. A extrema-direita, aliada aos interesses dos poderosos, está tentando dizer que a PEC da privatização das praias não é bem assim, mas é sim um projeto que retira a liberdade de vir, o acesso ao lazer e até mesmo o ganha-pão de milhões de pessoas. O governo Lula e o povo brasileiro são contrários a qualquer projeto de privatização das nossas praias. Quem apoia essa proposta odeia o povo e só pensa em lucros, ou seja, bolsonaristas em geral e empresários mal intencionados. Olha o fact-check. A parlamentar e seu partido votaram a favor da PEC. Ela votou a PEC. E agora ela diz que a PEC é ruim. Que é coisa de bolsonarista. Eu não sei o que é isso. Vou só falar de desonestidade, que eu acho que cabe, né? Eu acho que ela está sendo desonesta em seu comentário. Isso é a esquerda. Isso é a esquerda. Isso é a esquerda. Aqui, ó, pra tu pegar teu amigo de esquerda, tu pega aqui, ó, Orlando Silva, PCdoB, só é deputado, ele não foi eleito, ele só é deputado porque Lula pegou o Luiz Marinho, que foi eleito, colocou no Ministério do Trabalho, aí eu abri uma vaga pro Orlando Silva, pra censurar o Brasil, chefão lá da 2630. O Orlando Silva falou, não tem risco, a Marina meteu no plano de governo, PCdoB, PT e PSP votaram a favor, e essa miserável não só votou a favor, mas agora aparece aí. Não. Vai privatizar tudo. A mentira é a base da esquerda. Se não mente, não é de esquerda. Se não mente, não é de esquerda. Esquerda que é esquerda é mentiroso. A Folha de São Paulo publicou um editorial na noite de ontem. Assédio litorâneo. Olha o subtítulo. Alvo de fake news da esquerda. PEC sobre áreas da costa tem aspectos temerários. Beleza, bacana. Isso aí, bicho. Então vamos debater. Tem alguma coisa que é ruim? Tem alguma coisa no projeto que, poxa, você olha, pô, cara, isso aqui acho que é ruim. Isso daqui vai contra as ideias que a gente pensa pro Brasil. Beleza. Ninguém precisa concordar com a PEC. Você pode ser de esquerda e discordar, mas não minta. O problema é mentir. Não se está diante de uma proposta para a privatização das praias, como incorretamente a PEC ficou conhecida. E a Globo ajudou, viu? Por causa de uma campanha de fake news difundida por militantes de esquerda. Mas há riscos consideráveis envolvidos. Pô, então vamos debater isso daí. Se desde o início tivesse preocupado com isso, aí todo mundo ganhava. O país ganhava. Mas não. É uma coisa que é pura insanidade. É a vontade de destruir, aniquilar o seu adversário. Eles veem uma coisa, eles veem uma situação, falam, pô, isso aqui dá pra atacar Bolsonaro, então vamos utilizar. Essa é a esquerda. E só pra fechar aqui esse negócio de fake news. Justiça mantém condenação dos Sleepy Giants por difamação Jovem Pan. Mas ainda deve recorrer, porque tá no TJ de São Paulo. De acordo com magistrados, o grupo militante ultrapassou o limite legal ao defender boicote de patrocinadores da empresa. A decisão foi dada de maneira unânime. Vamos ver se o Sleepy Giants aí vai pagar ou vai recorrer. Seguindo, falando de decisões. Aqui não foi unânime, né? Mas foi quase. Toda a tropa de choque do Lula votou para arquivar a cassação do Janones. Esse foi quem estava na votação. Quem votou de verde votou para o Janones não ser cassado. E os vermelhinhos foi quem votou para o Janones ser cassado. Vocês podem ver, só quem votou para ser cassado foi Bruno Ganem, o Ramagem, Domingos Sávio, Marcos Polon e o cabo Gilberto Silva. Eu acho que é o... Estou na dúvida agora qual é o cara do PL. Acho que é aquele Júnior Lourenço. Ele votou pro Janones não ser cassado. É a do PL raiz. E a Tom já falou que vai pedir a expulsão dele do PL, que eu acho é o mínimo. Enfim, tá aí o nome da galera aí que votou, né, pro Janones, grande guerreiro do povo brasileiro. Ai, continuar como tudo está. Só que o pior não é isso. A gente já tinha comentado sobre o caso lá atrás, como o Boulos
no primeiro momento, distorceu. A imprensa cobrou Boulos, expôs a mentira e o Boulos, como um bom esquerdista, tentando ser o próximo Lula, foi lá e dobrou a aposta na mentira. Boulos reforça a drible sobre voto que ajudou a livrar Janones em caso de rachadinha. Eu gostei dessa, né? Reforça o drible. Pô, cara, Boulos reforça a mentira. Não foi um drible, né? Calma lá, não é futebol. O Conselho de Ética ignorou falhas e aprovou nesta quarta parecer de Boulos arquivando a representação contra Janones. Pois isso não é falha, são mentiras. Tanto Boulos quanto Janones são aliados do Lula. Pronto, essa informação é importante. Por isso que o Janones não foi cassado. Graças ao Lula. Diferentemente do que diz Boulos, as evidências e documentos relacionados ao caso indicam que a gravação na qual Janones fala sobre a devolução de parte do salário de auxiliares ocorreu quando ele já estava de posse do mandato. Ou seja, o Boulos mentiu. Em seu voto no Conselho de Ética para sugerir o arquivamento do processo, Boulos, além de usar como argumento a afirmação do próprio Janones de que não era parlamentar no dia que foi gravado, o Boulos deturpou uma decisão do Supremo. Ao contrário do que afirmou o deputado do PSOL no voto, o Supremo não disse que as suspeitas de rachadinha se referem a 2016, mas sim a 2019, já no exercício do mandato. A tese apresentada por Boulos para tentar livrar Janones também contraria o que ele próprio e o PSOL adotaram em pedidos de cassação que protocolaram contra adversários. Resumindo, é mais um caso onde fica claro que se você é de esquerda, você pode fazer o que você quiser, ainda mais se você for aliado do Lula. Se você é de direita, irmão, você vai responder até pelo que você não fez. Continuando aqui no âmbito jurídico, Financial Times tá procurando aí treta, e resolveu, né, publicar uma nota aí que tava na capa até da Financial Times quando você entrava. Grande parte do trabalho para desmantelar os resultados da investigação de corrupção da Lava Jato no Brasil, que recuperou milhares de milhões de dólares de empresas envolvidas, esteve nas mãos do Supremo Tribunal do país e, em particular, do juiz José Antônio Dias Toffoli. Acho que é uma nota meio antidemocrática. Eu sinto que estão pegando muito no pé do Toffoli. A imprensa tá demais, viu? É demais. Achei que tem um gabinete do ódio, viu? A gente devia investigar a imprensa aí. Novo inquérito. Inquérito do consórcio mentiroso. Você vê aqui, ó. Em Londres, o ministro... Nem colocou ministro, né? Já falta de respeito. O ministro Dias Toffoli assistiu à final da Champions em camarote de empresário. O ministro Supremo afirma que pagou passagens e hospedagem do próprio bolso, mas se recusa a informar gastos com segurança. E a nota volta e fala, ó, recusou-se a informar, contudo, se houve gastos com segurança na viagem. Aí a Folha foi atrás e descobriu que o Supremo pagou R$39 mil a segurança em viagem de Toffoli à final da Champions League. Você acha que isso aqui tá certo? Qual o objetivo da matéria começa? Que ele não pode ter segurança? Ele tem que andar sem segurança agora. A democracia vai andar sem segurança porque ele é a representação da democracia. Eles são a democracia. Vocês querem a democracia desprotegida? E graças a Deus, o presidente Supremo, o ministro Roberto Barroso, ele veio a público para esclarecer tudo isso. Ele defendeu os gastos com a segurança, após a ida de Toffoli, a final da Champions. E eu acho que a parte central, assim, que ele desmonta tudo que saiu na imprensa. Até pouco tempo atrás, os ministros do Supremo circulavam em agendas pessoais e até institucionais inteiramente sós. Infelizmente, nos últimos anos, fomentou-se um tipo de agressividade e hostilidade que passaram a exigir o reforço da segurança em todas as situações. Eu acho que o que o ministro está tentando falar é o seguinte, né? Tem uns extremistas aí. É por culpa dos extremistas que nós estamos gastando com segurança. Eu vou discordar dele? Eu não vou. Só se eu for louco. Mas se eu for louco. Né? A culpa... Só faltou botar a culpa de Bolsonaro, né? Eu acho que
Culpar Bolsonaro, viu, ministro? Culpa é de Bolsonaro. Aí, um clima também... Não tá a mesma coisa que tá o Lula, né? Porque o Lula tá todo mundo descendo a bolacha sem dó e piedade, até porque o Lula tá mexendo no bolso de muita gente, né? Economia pro buraco. Mas o Poder Judiciário também já esteve mais em alta com o consórcio. Tá lá o Conrado Ubner, professor de Direito Constitucional da USP, USPiano, defendeu defendeu o STF de seus ministros. Mas como assim, cara? Eles são a democracia. Agora tem que defender o Supremo dos próprios Supremos? O que é que tá acontecendo? A promiscuidade joga mais gasolina nos ataques extremistas. Ah, essa é a preocupação deles, né? A turma tem que se conter aí pra não dar munição pra direita. A Malu Gaspar colocou um recorte da matéria. Pouca coisa importa mais para a democracia sob a mira de um projeto autocrático que tribunais independentes e com clareza de horizonte. Tribunais orientados por uma Suprema Corte corajosa que inspira pelo argumento e lidera pela jurisprudência. Tomando a meio chateada. E aí, só para fechar esse bloco, o OAB questiona o Supremo lei que restringiu saidinhas de presos. O que seria de nós sem a OAB, né? O que seria de nós sem a OAB? E vamos lá, rapidinho, só esse início aqui. Líder da oposição no Senado defende anistia a envolvidos no 8 de janeiro para reconciliar o país. Rogério Marinho concedeu entrevista para a Folha. Não sei se foi a Folha que foi atrás, ou se foi o Rogério Marinho que foi atrás da Folha. Se ele foi atrás da Folha, eu ainda acho que ainda é melhor. É melhor do que... Ter uma notícia dessa na imprensa, eu já acho importante. Ter porque o Rogério Marinho foi atrás, eu acho mais importante ainda. Não dá pra... Cara, olha o que a esquerda faz. A esquerda usa a imprensa como um braço do seu jogo. Nós parlamentares, por muitas vezes, fazem medidas importantes. Tem que dar um jeito de colocar na imprensa de alguma forma. Tem que repercutir, né? Essa questão aí, pô... Essa questão dia 8, ela tem que continuar repercutindo, reverberando para tomar conta do debate público. Essas pessoas não merecem apodrecer, né? Ainda mais, algumas pessoas têm mais de 70 anos, às vezes estão com doenças terminais. É um negócio assim que, olha, qualquer pessoa que tem um coração batendo deveria ficar muito preocupada. Mas tá ali, né? Rogério Marinho defende anistia aos envolvidos no ataque no dia 8 como forma de reconciliação do país e diz que a maturidade da pauta será definida pela conjuntura. O Rodrigo Valadares, que vai ser o relator da proposta, né, União Brasil, construiu entrevista na CNN, falou muito bem, jogaram várias cascas de banana pra ele, saiu de todas. Parabéns, cara, mandou bem demais. Importante, tem que pautar isso no debate público. Aval de Lira e 13 partidos impulsiona projeto contra delação sob... Não, peraí. Isso aqui eu comento amanhã. Que aqui já é de outra coisa. Essa era pra estar no final. Polícia, por outro lado, enquanto a direita tá aí, né? Tentando resolver a questão no dia 8. A Polícia Federal prepara a lista de foragidos na Argentina para pedir extradição ao Supremo. A Polícia Federal identificou que tem mais de 60 pessoas investigadas, estão lá na Argentina. Vão mandar o Milei extraditar. Quero ver, né? O que o Milei vai fazer. Os investigadores têm informações que alguns deles tentam pedir refúgio ao país vizinho. Por isso, a intenção de extraditá-los. Eu entendo muito bem, né, o que passa na cabeça dessas pessoas. E ele circulou nas redes sociais, por exemplo, né? Preso aí se despedindo antes de retornar à Papuda. Lá vai de volta. Sofrimento. Os golpistas, super perigosos. 17 anos de cadeia, né? Tudo bem. Aí, pra gente encerrar, nosso grande liberal, Leandro Narlock, fez uma piadinha. Ele é só uma piada. Ele falou, é só uma piada, não sei por que as pessoas ficaram com tanta raiva. Escuta, bora combinar uma coisa? Eu com você? Mas eu te odeio. Sou contra tudo que você defende aqui na Câmara. Eu sei. Por isso mesmo,
Bora combinar de tretar o máximo possível. Como assim? Olha só. Meus eleitores te odeiam e vice-versa. Quanto mais eu brigar com você, mais o meu público vai gostar de mim. E se você tratar comigo em rede nacional, teus eleitores vão à loucura. Você vai ser o deputado preferido das pessoas que me odeiam. Puxa, e tem muita gente que te odeia. Pois é. Então vamos nessa. Vou dizer que você é feio. Isso é pouco. Diz que eu sou um homem vestido de mulher, que sou burro e por isso não passei no AB, que preciso hidratar o cabelo, sei lá. Inclusive coisas que foram ditas, né, nos últimos dias. Tô gostando. Por que não vamos mais longe? Me dá uma provocada na comissão. Daí eu levanto pra parecer que tô indo pra cima de você. Boa. Daí eu ando pelos corredores do Congresso e você vai gritando atrás de mim. Ha, 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 sensacional. Acho que podemos ir mais longe ainda. Faz o seguinte, cospe. Cuspir? Isso. Me dá uma cusparada em plena votação no plenário. Vou pensar numa coisa bem ardida pra te irritar, daí você reage me dando uma cusparada. Não sei porque eu lembrei aí, eu não sei, parece que ele tá falando de Bolsonaro e Jean Willis. Tá bom, combinado. Vai dar maior engajamento. Total. Essa tática ainda vai fazer um de nós virar presidente da República. Engraçado que certa vez Bolsonaro foi perseguido. Pessoas foram perseguidas. E eu acho que o Leandro Narlock também, certa vez, quase entrou nessa. E Bolsonaro uma vez fez um tweet se compadecendo de 4 pessoas, se não estou enganado. Lacombe, Rodrigo Constantino, Caio Coppola e Leandro Narlock. E esse é o Leandro Narlock. Grande liberal. Ele é liberal, se define como liberal. Esses são os liberais. Eu não acho que é bacana a lacração. Eu tento mostrar qual é o tipo de deputado que eu defendo. Eu acho que ele tá chateado pela forma como se deu, né, a questão lá do Janones. Toda errada. Tudo errado a questão do Janones. Eu acho que eu não quero um parlamento daquele. Mas eu acho que tem formas e formas. Formas e formas de você fazer crítica. Você querer falar que a turma que tá lá, na verdade é tudo um grande plano, um grande complô entre bolsonaristas e esquerdistas para se retroalimentarem através do ódio, para conseguir audiência, que tudo é um... Isso aí pode... Se acontecer, ok, mas ele tá falando aqui que basicamente isso foi tudo uma encenação que foi pré-programada. E termina, inclusive, falando da questão do Bolsonaro com o Jean Willis. Mas não, é só uma piada, né, Leandro? Cara, que parada ridícula isso daqui. Depois ninguém entende porque o Brasil não sai do lugar. E depois ninguém entende porque eu digo que vocês não são liberais. Vocês são conservadores. Vocês defendem só bom senso. Liberal é isso daqui. Para de achar que liberalismo é sobre liberdade. Porque progressismo não é sobre progresso. Ser progressista é ser de esquerda. Ser liberal é ser isso daí. E é um dos comentários que mais recebeu curtidas nesse comentário do Leandro Narlock, pra gente terminar, foi aqui do Marfim, ó. Narlock, você faz parte da elite liberal e educada do Brasil. Responda-me. Por que vocês não estão indignados, revoltados com as prisões ilegais e injustas das pessoas do 8 de janeiro? Como vocês que estudaram todas as perseguições e injustiças do século XX não reagem quando isso acontece aqui agora? Cara, prenderam pessoas ontem por crimes de terceiros. Tem ideia do absurdo disso? Mandaram para a penitenciária pessoas inocentes, idosas de 70 anos, pais de família. Como vocês não se revoltam com isso? Cadê os jornalistas, os editoriais, as nossas elites intelectuais? É porque nos consideram sub-humanos? Só porque somos conservadores de direita? Leandro Narlock é oposição ao Lula. É o que eu digo pra vocês, sabe? Pra mim, qual é o ponto? O meu critério. O meu critério. Se o cara é um inquisidor, isso não dá pra mim, velho. Não dá pra mim. Nesse ponto ele não tá sendo inquisidor, mas nesse ponto ele tá querendo falar que o que se passa no Brasil é um grande complô. É tudo um grande plano que todas as pessoas que estão lá, na verdade, não tem nenhum interesse nobre, nenhum tipo de virtude. É tudo um grande plano em troca de engajamento. Eu não tenho como concordar com uma coisa dessa. Mas enfim, cada um sabe, né, do que acredita e do que não acredita. E por hoje nós ficamos por aqui. Depois eu falo daquela questão lá do Lira, mas com calma.
A gente comentou ontem, falando, né, a questão de delação e das coisas interessantes nesse próximo tema aí. Vi uma thread muito interessante ontem falando de mineração. Me aproveito por aqui, se for do meu trabalho, galera, um tiquinho mais. Passar no meu canal, tem um Tony Valeu, tem um peito na descrição e tem um Atlas brasileiro. Dia 15 agora sai o de abril de 2024. Lembra de curtir, compartilhar, voltar amanhã e eu deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!